Olá, me chamo Nara Liane e hoje estou trazendo uma dica de como pintar esta suculenta. Vou pintar de uma forma diferente, não verde, com verde, mas assim, mesclando com outras cores para compor este pano de copa. Então, eu já adiantei aqui na base, a base que preenchi todo com verde soft mais diluente. Preenchi todo. Pode usar um pincel pituar. E agora eu vou passar para a etapa das sombras. Eu vou querer uma suculenta com tons rosados, né? Então, vou pegar aqui, mesmo em cima desse verde soft, que é bem clarinho, vou pegar aqui um rosa escuro. E descer aqui a ponta do pincel, o diluente. E vou começar pelas pétalas mais de baixo, né? Aquelas bem inferiores. Então, vou mesclar, faço aqui o contorno da base. Não levo para toda a folha, só mais ou menos até a metade. Só pego aqui a pontinha do pincel, onde eu vou fazer meu contorno. Ó, começando pelas pétalas de baixo. Fica difícil de deslizar o pincel no tecido, venho, umedeço pincel no diluente. Uma pontinha e vou sempre nas pétalas inferiores até chegar à parte do miolo da suculenta. Ela tem esses formatos aqui rosácea, né? Formando uma rosa, como fosse uma espiral, né? Algumas parecem uma flor, uma rosa. Então, vou fazer todo esse trabalho. Repetir todo esse trabalho, né? Das pétalas mais inferiores. Com rosa escuro, só nessa base. Não vou preencher toda a folha. Primeiro, eu tenho que compreender como é o desenho, né? Quem tá por baixo, qual é a pétala que tá por cima, a pétala na folha. Tenho que compreender, né, meu risco. Essas aqui, elas já estão de costas, olha, de costa para mim. E eu não quero, o rosa, ele não vem nas costas da folha, ela vem na parte de dentro. Com diluente. Posso só fazer uma leve sombrinha nessa aqui, nessas que estão de costas. Então, aqui eu concluí a sombra, né? Agora, eu vou para a próxima etapa, onde eu quero acentuar essa sombra. Então, nos meus projetos, eu tenho sempre essa linguagem, né, na parte teórica. Base, pintar toda a base, né, que é toda essa parte de fundo do desenho, a base. Depois, vem uma sombra, né, onde vamos utilizar os tons mais escuros, um tom acima, né, para o escuro de cada cor. Após essa sombra, eu posso também acentuar, até mesmo com a mesma cor, num momento que a tinta esteja seca.
né? Ela fica mais acentuada, usando o mesmo tom de cor. Ou eu posso pegar um tom mais escuro para acentuar essa cor, né? Se eu quero dar mais um destaque, eu utilizo um tom de cor mais escuro. Mas eu posso, em outro momento, depois de seco, vir com o próprio rosa escuro e acentuar essa sombra, essa mesma sombra. Ele vai ficar uma sombra mais acentuada. Então, nessa etapa, eu paro, né? E vou pegar um outro tom para iniciar, acentuar essa sombra. Voltando aqui, né, nas sombras, como eu tinha falado, quando depois de seco, só para vocês verem como fica mais acentuado, até a mesma cor. Depois de seco, como acentua, né? Olha, você já percebe que até o mesmo tom já fica mais forte. Só que eu preferi usar o rosa antigo, para dar mais uma fechada nessa tonalidade aqui. Deixar mais escuro. Então, eu não vou cobrir onde eu pintei com rosa escuro. Eu vou só fazer esses cantinhos aqui, ó, dar mais profundidade. Então, quando eu acentuo uma cor, eu vou dar uma profundidade maior, né? No desenho. Então, vai dando mais esse efeito de reposição, né, das folhas. Então, essas aqui, essa parte super inferior, né? Então, aqui a sombra vem embaixo dessa que tá em cima. Só no cantinho. Vou dar uma leve profundidade. Umedeço o pincel no diluente, para dar uma suavizada aqui na pincelada. Depois de seco, eu posso vir retocar até essa profundidade dessa sombra. Então, nesse processo aqui já está completo. Depois de tudo, eu venho retocar essas sombras. Então, vamos passar para a próxima etapa. Nessa etapa, eu vou fazer uns detalhes nas pontas de cada folhinha. Vamos trabalhar agora com o verde maçã, com o pincel numeração menor, que esse aqui é da referência 421, numeração 4. Então, com o verde maçã, eu venho trabalhar só como fosse uma sombra, só na pontinha de cada folha. Dá um destaque. A ponta dessa aqui é aqui. Só nas pontinhas das folhas. Esse verde maçã já é uma tinta com uma textura já
um pouco gelatinosa. Ela ajuda até já no deslizar do pincel. Leve sombra aqui nas costas dessas duas pétalas aqui que estão de costa. Com o branco eu faço uma luz, né? Suavizo, só com a pontinha do pincel. E venho fazendo, iluminando essas partes mais, essas curvinhas, né, que estão mais salientes. E desço um pouco no diluente. Ilumino mais essa parte aqui das costas da folhinha. Ó, dando a impressão que elas estão mais volumosas nas costas. Uma leve iluminada aqui no contorno inferior. Umedeço. Essa aqui tá um pouco virada, eu já ilumino nessa parte aqui. Essa também, um pouco virada. Já tô aqui no processo de quase finalização, né? Tô iluminando para dar uma maior impressão de sobreposição, né? De volume. Não tô usando muito diluente, mas deveria. O diluente, ele dá um efeito bem suavizado, ele homogeneiza a tinta no ato da pincelada, deixando um efeito mais acetinado, mais lisinho. Então, concluindo aqui essa etapa de iluminar, eu posso esperar mais um pouco e depois vir reforçar com a sombra com as mesmas cores. Ou eu também vou fazer um leve contorno, vou utilizar o verde oliva para trabalhar o contorno das pontas e o púrpura, fazendo uns leves contornos só na base da folha, essa parte aqui inferior. Também posso dar uma reforçada com uma pontinha de púrpura assim nos cantinhos para dar aquela profundidade maior. Deixar para a próxima fase. Nessa etapa de finalização, eu posso também, não esperei secar tanto, né, mas poderia reforçar, olha, com o próprio rosa antigo, mas vou deixar para reforçar com o púrpura, que na filmagem dá um maior destaque, para poder vocês entenderem. Então, eu pego só aqui uma pontinha aqui, uma isquinha aqui na ponta do pincel,
E venho nesses cantinhos aqui, ó. Só dando a profundidade. Já faz uma diferença, ó. Com o púrpura. Nesses cantinhos. Bem de leve. Umedeci um pouco na diluente. Mais um pouquinho aqui. Pronto, agora eu dei só um retoquezinho de profundidade, né, nesses cantinhos. E vou vir com pincel. Pode ser o filete, o pincel que vocês estão mais adaptada. Tem pessoas que não conseguem contornar, acha difícil com esse de ponta mais longa, preferem esse de pontinha mais fina, mais curta. Então vai de acordo com o que você estiver mais adaptada. Então, com púrpura, eu começo aqui posso diluir, né? Vou fazer uma leve diluição aqui. Aproveitar um pouco desse diluente e mistura aqui. Diluente, eu posso só molhar a ponta desse pincel, mergulhar na água e trazer ele sem muito excesso de água. E misturar a tinta também. Vou fazer a mistura para o contorno. Então, venho, umedeço aqui todo o pincel. E começo a fazer um contorno. Diluir muito essa tinta. Ficou muito transparente. Vou até fazer um teste no paninho, na parte, saber a textura que você mais gosta, ou se adapta, ou acha melhor para contornar. Ó, viu? Só aqui nessa pontinha inferior. Só nessa parte inferior. Subo aqui um pouquinho. Aqui. Que é o contorno na base da folha, só na parte inferior. Na superior, eu vou trabalhar com o verde oliva.
Acho que conclui todas. Agora limpo o pincel, lavo, limpo, enxugo. E com verde oliva, eu vou reforçar uma pontinha aqui. E vou fazendo, dar umas puxadinhas para baixo. Poderia diluir um pouco. Facilitar o contorno, deslizar do pincel. Vai dando todo um sentido, né, no traçado, no formato aqui do cacto. Não é um tamanho muito grande desse cacto, que eu poderia trabalhar ele sem contornos também, só nas pinceladas, mas ele é um cacto no tamanho até pequeno. Então, para dar mais sentido a esse contorno, eu preferi fazer o desenho, né? Para ajudar no desenho com contorno aqui do pincel. A pontinha dessa aqui ainda tá para baixo. Não vou de encontro até a base, né? Só para dar aquele contorno na ponta da folha. Já essa aqui que tá virada, o contorno dela é assim. Se tivesse de frente pra mim, virada. Aqui eu já fiz a ponta aqui embaixo no desenho, ela não é assim. Vou ver se eu consigo apagar. No meio desse aqui, o pincel na água, tiro um pouco do excesso. Papelzinho aqui, vou tirar aqui o excesso. E mostrar aqui essa correção. Volto aqui com verde, soft. O púrpura aqui. Fugir do desenho, então tô tentando corrigir aqui. E volto pro contorno. Tá um pouco virada essa folhinha, então torno aqui embaixo. Depois eu posso vir com branco. Fazendo os pontinhos de luz com contorno. Vou só reforçar aqui onde eu não... Com púrpura ainda.
a sombrinha para dar aquele formatinho côncavo na folha. Com o branco, vai só dando uns pontinhos de luz. Poderia ser um pouco diluído, mas só para demonstrar aqui. Então, finalizado. Espero que essa dica tenha lhe ajudado a compreender um pouco, né, compreender como se pinta, né, uma suculenta, né, como é trabalhada cada folha, né, que logo assim, de primeira você olha e acha assim, por onde começar? Então, ó, não tem muito mistério. Você pode começar pelas pétalas mais inferiores e ir pintando em encontro ao centro. Finaliza com os brotinhos, né, das folhas que vão, as folhinhas novas que vão nascendo. Tá, aquele preenchimento de base, sombra, aí vai acentuando as sombras, depois vem com a luz, espera secar um pouco, retoca um pouco a profundidade, né, e se preferir depois faz uns leves contornos. Espero que tenha gostado. Tchau, tchau e até a próxima dica.